Você pode ter níveis normais de testosterona, mas ainda assim sofrer de disfunção erétil. Então, o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo? A resposta não está em um único hormônio, se está na sua corrente sanguínea e em uma molécula chamada óxido nítrico. E hoje vou explicar isso da maneira mais simples possível. Sabe, se você tem disfunção erétil e começa a pesquisar possíveis soluções, vai ficar totalmente confuso. E as principais estratégias para essa condição se resumem apenas a controlá-la. Mas e quanto a curá-la? Eles não querem falar sobre isso. Há apenas muitos dados sobre Viagra e Cialis. Mas o que vamos fazer é nos concentrar mais no problema, na fisiopatologia, no mecanismo de como essa condição pode ocorrer. Queremos tentar entender a causa raiz disso para que você possa resolver essa condição. Muitas pessoas presumem que se trata apenas de baixa testosterona e querem se concentrar apenas nisso. Mas há pessoas com níveis normais de testosterona que sofrem de disfunção erétil. E há pessoas com níveis anormais de testosterona ou baixos de testosterona que não têm disfunção erétil. Então, por que isso acontece? A testosterona é parte da resposta, mas há mais dados que quero compartilhar com vocês. Uma das moléculas mais importantes envolvidas na disfunção erétil é essa substância chamada óxido nítrico. Nosso corpo consegue produzi-lo. Podemos obtê-lo através da alimentação. Mas, aparentemente, o óxido nítrico diminui à medida que envelhecemos. Ele fica em um nível de 50% quando chegamos aos 40 anos. E o óxido nítrico é um dos principais responsáveis pela ereção. Na verdade, o Viagra atua em certas vias do óxido nítrico. Portanto, a razão mais provável para alguém com disfunção erétil está relacionada à deficiência dessa molécula, o óxido nítrico. E o que vou abordar hoje são todos os aspectos que corroboram essa teoria. Ok, porque quanto mais dados você tiver para apoiar essa teoria, mais provável é que ela seja verdadeira. Então, o óxido nítrico é produzido pelas células endoteliais. Essas são as células no interior da artéria. E, portanto, o óxido nítrico tem tudo a ver com ajudar as artérias a se vasodilarem. Na verdade, ele está envolvido em algo chamado fator de relaxamento induzido pelo endotélio, ou EDRF. Portanto, o óxido nítrico ajuda a relaxar as artérias. E aumenta o fluxo sanguíneo. Não apenas nas ereções, mas também no sistema cardiovascular e em outros sistemas do corpo. Portanto, se você tem baixos níveis de óxido nítrico, também pode ter asma, por exemplo. Portanto, ele está intimamente envolvido com o tônus do sistema vascular, que está relacionado à vasoconstrição e à vasodilatação. O óxido nítrico aumenta a liberação de oxigênio no sangue. Portanto, se você não tiver óxido nítrico suficiente, terá dificuldade para respirar. 79% das pessoas com apneia do sono apresentam disfunção retal. E essa é uma conexão. Outra ligação seria a relação entre o óxido nítrico e o cortisol. O óxido nítrico ajuda a regular o cortisol, que é um hormônio do estresse. E é um fato comprovado que quanto mais ansiedade alguém tem, mais cortisol essa pessoa produz. E quanto mais estresse a pessoa tem, mais ela vai sofrer de disfunção erétil. Na verdade, uma pessoa não consegue ter uma ereção quando o sistema simpático está dominante e quando há muito estresse. As ereções ocorrem quando o sistema parasimpático está mais dominante e quando os níveis de estresse são baixos, quando você está calmo. É por isso que os homens podem ter uma ereção enquanto dormem, porque o sistema parasimpático está mais dominante. Agora, eis outra conexão interessante. O óxido nítrico tem um efeito profundo sobre os esteroides testiculares. Isso significa que ele ajuda na produção de testosterona. Então, aí está a conexão entre o óxido nítrico e a testosterona. Se você tem baixos níveis de óxido nítrico, provavelmente não vai produzir tanta testosterona. O óxido nítrico também está envolvido no hormônio luteinizante. Esse é o hormônio produzido pela glândula pituitária que controla os testículos e a quantidade de testosterona que você vai produzir. O óxido nítrico também está intimamente envolvido nos ciclos do sono, incluindo o sono REM. Isso também pode explicar por que, se alguém tem problemas de sono, insônia ou, definitivamente, apneia do sono,
corre maior risco de disfunção erétil. O óxido nítrico também aumenta a sensibilidade à insulina. Isso também explica por que um diabético que sempre tem resistência à insulina geralmente também tem disfunção erétil. Quero dizer, se você pensar bem, o que o excesso de açúcar faz no interior das suas artérias? Ele destrói o endotélio. E, com isso, diminui a quantidade de óxido nítrico produzida. Pessoas que tomam estatinas geralmente têm níveis mais baixos de testosterona ou correm maior risco de disfunção erétil. E isso pode ocorrer porque as estatinas bloqueiam o colesterol, que é um precursor da produção de testosterona. Então, a grande questão agora é como aumentar o óxido nítrico. Existe uma maneira de fazer isso naturalmente? E a resposta é sim. Primeiro, você pode começar a praticar o que se chama de respiração nasal. Comece a respirar pelo nariz, e não pela boca. Aparentemente, quando você faz isso, aumenta o óxido nítrico. E você também pode aumentar a liberação de oxigênio no sangue em 20% ao respirar pelo nariz, pois há mais resistência. Na verdade, há 50% mais resistência ao respirar pelo nariz do que pela boca. E, aparentemente, isso aumenta o óxido nítrico nos pulmões e no resto do corpo. E também ajuda a liberar oxigênio. Você poderia pensar que não vai respirar tanto, mas, na verdade, libera mais oxigênio quando respira pelo nariz. Agora, o segundo ponto é a prática regular de exercícios. Digamos, por exemplo, que você vá fazer um exercício leve, sem respirar intensamente, e se conseguir respirar pelo nariz, aumentará a produção de óxido nítrico. E o exercício melhora as células endoteliais do seu sistema vascular, o que, por sua vez, melhora o óxido nítrico. Número 3. Você também pode aumentar a ingestão de nitratos por meio da alimentação para melhorar os níveis de óxido nítrico. Os alimentos ricos em nitratos são beterraba, espinafre, couve e qualquer verdura de folhas verdes. Todos esses alimentos são ricos em nitratos e ajudarão a aumentar o óxido nítrico. É claro que, por outro lado, você deve evitar o açúcar, pois ele destrói o interior das artérias. Você também deve evitar o álcool, pois ele também diminui o óxido nítrico. Você também deve tentar manter o estresse baixo, pois o estresse também pode inibir o óxido nítrico. E, em quinto lugar, faça coisas para melhorar seu sono. Isso vai ajudar a aumentar o óxido nítrico. Portanto, essas são 5 medidas naturais que você pode tomar para combater a diminuição do óxido nítrico, que é causada pelo envelhecimento.